Muito bem, meus amigos, hoje a gente está aqui no podcast Quadrangular, eu sou o Rafa Barreiros e quero te convidar a você se inscrever no nosso canal Quadrangular Chavantes, hoje nesse podcast Quadrangular Chavantes, com a direção do nosso querido Emerson, do Grupo dos Homens, e a direção geral da pastora Edelba. Eu tenho o prazer de convidar nessa série que a gente está convidando vários pastores aqui da região 589 aqui de Chavantes, meu querido Roberto, pastor Roberto, como estás, querido? É o pastor aqui da igreja de Sarutaiá, uma cidade muito gostosinha, muito linda, e nós temos o prazer de receber aqui no podcast Quadrangular Chavantes o nosso querido pastor Roberto. Glória a Deus. Pastor, como é que você veio parar nessa coisa de pastor? Me conta, como é que foi isso aí? Glória a Deus. Todo pastor, ele tem uma história, primeiramente, boa tarde a todos, né? Ou bom dia, ou boa noite. Bom dia, boa tarde, tudo. Né? Assistir o podcast. Que Deus abençoe a cada um. Essa história de pastor, olha, cada um tem a sua história. E que história, viu? Cada um tem uma história extraordinária, cada um tem uma história sobrenatural. E nós começamos muito cedo, com uns 16 para 17 anos de idade, quando a minha mãe já frequentava lá no Rio Grande do Sul. Você é do Rio Grande? Do Rio Grande do Sul. Que cidade que você é de lá? Alegrete. Alegrete. Baitação, né? Ela vai conhecer um Alegrete, Baitação, fronteira da Argentina, depois dali vem Uruguaiana e já passa... Então você sabe espanhol um pouquinho? Muy bien, hermano. Ah, que bien. A minha mãe já frequentava no tempo dos missionários, né? Havia um missionário de muito sucesso lá no Uruguaiana, ele foi para Alegrete e ali ele fez um trabalho tremendo, um trabalho muito especial. Minha mãe começou a ir e eu comecei também a ir para buscá-la. Eu ia sempre no final dos cultos, e ficava esperando a minha mãe, uma mulher de muita fé, muito humilde, Dona Dirce Medeiros, de muita fé. E eu comecei a ouvir o som das guitarras e as canções. E aquilo, meu coração foi amolecendo, foi me apaixonando, né? Pela sinceridade e pelo amor que aqueles moços tocavam, né? Tinha uma canção, inclusive, era um plágio lá da música do Roberto, que dizia assim: eu não tenho mais saudades deste mundo de ilusão, a luz brilha em meus caminhos, não há trevas nem espinhos, acabou-se a escuridão. Eu lembro dessa palavra, me lembra? Aquilo foi tocando, né? E aí eu pegava a guitarra e... Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. E aquilo ali foi me derretendo, sabe? E quando eu vi, eu já estava entregue na mão do Senhor, 1982, na chegada lá do nosso querido pastor Manuel Teixeira, sim, que me batizou nas águas. 1982, fez um... Essa Quadrangular tinha templo lá ou era uma tenda, era um barraco? Tinha um templo que nós chamávamos do Templo Antigo, que era uma igrejinha pequena, capacitado por umas 100, 150 pessoas, né? Aí depois foi construído, né, uma catedral, né? E uma igreja muito bonita lá, né, na época do pastor Manuel, né? Construiu essa igreja muito bonita. E foi assim que eu comecei, né? Mas Deus tocou muito fundo no meu coração, né? Na chegada do pastor Manuel Teixeira, os jovens fizeram uma passeata até o ginásio, né? Eu me lembro até agora que chovia bem fininho, né? E eu estava me entregando, e o jovem do meu lado, um presidente de jovens, dizia assim: te entrega mesmo para mim. E ele estava com um violão, né? E eu pedi o violão dele emprestado, que eu já tocava algumas coisas, e fui cantando naquela chuva. Olha, quando eu cheguei no ginásio, eu me entreguei para Jesus. Que maravilha. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. Isso em 82. 82. E como é que é essa história eu vejo que você... Bom, já que eu te conheço, sei que você canta super bem. Como é que é essa relação com o violão, voz, guitarra? Começou antes da igreja, essa coisa de cantar, tocar e tal? Um pouco antes da igreja, mais ou menos 1 ano e meio antes da igreja. Eu comecei a tocar, um moço lá, um senhor me ensinou a tocar violão, ele tocava nos bailes, né? Naqueles vaneirão e tudo, né? Então ele me ensinou as primeiras notas musicais, me ensinou com muito carinho, com muito amor. E dali eu comecei, né? Eu tocava nas esquinas, ficava tocando, coisa e tal, e sempre entretenimento entre os amigos, né? E aquilo ali
por incrível que pareça, foi algo de Deus, porque tem sido um ponto forte o ministério de louvor, porque o louvor liberta, né, Rafael? O louvor liberta, é tremendo que Deus faz através do louvor. Que legal. E você entrou lá em 82 e entrou para os jovens no louvor, foi isso? Esse é o caminho? Sim, já começamos. Porque lá, naquela época, é totalmente diferente. Os anos 80 é diferente, né, Rafael? Super. E nós tocávamos nas congregações que lá no Rio Grande do Sul era chamado capelinhas. Né? As congregações chamavam capelinhas. Sim. Então nós, jovens, pegávamos o violão e íamos de um bairro a outro. Às vezes 8, 10, 15 quilômetros a pé. Para ajudar o outro missionário lá, para ajudar o outro pastor lá. Tinha um tio meu que também é pastor lá, ainda é pastor hoje. E eu ia lá na igreja dele, na Vila Prado, e daqui a pouco ia lá no Capão do Legico, né? Atravessava a cidade inteirinha. E nós com violão, a equipe de jovem ia lá e ajudava, ia ajudando um ao outro, né? Até que o meu pastor Manuel me encontrou numa capelinha, né? Da irmã Maria Fagundes, que em memória, hoje já partiu, né? E disse assim, ele disse, eu quero você na sede comigo lá, louvando a Deus, né? Quero você. E aí você já foi. Já começamos a tocar na Tarde da Bênção, das 3 da tarde. Essa é a maior escola dos músicos velhos aqui. Tarde da Bênção. Tarde da Bênção. Tarde da Bênção, quinta-feira, sexta-feira, esses cultos assim, mais de semana, que é a escola dos velhos músicos. Aqui, né? Exato, a gente pega bastante experiência, né? Bastante experiência, aqueles corinhos antigos, né? Sai, 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 todo o poder das trevas, né? Aquela linha ali, né? Então a gente cantava junto com os irmãos. E você já se batizou de cara ou você demorou um tempão? Logo que o pastor Manuel chegou em 82, ele chegou, eu me converti e quase nas mesmas semanas ele começou uma campanha para batismo nas águas. Eu me batizei nas águas naquela campanha dele, no final, e à noite, no domingo à noite, já fui batizado com o Espírito Santo. E quantos anos você tinha? Foi algo tremendo, poderoso, 17 anos. 17. 17 para 18 anos. Então, oficialmente, assim, você começou com 17 anos, você estava batizado já, com os instrumentos, fazendo sim, tudo. Sim. Que legal. E depois dali foi um processo, né? Porque na nossa casa, meu pai era da Umbanda, meu pai era médium da Umbanda. Me deram uma... Pessoal, contaram, um passarinho contou uns spoilers aqui e falou para perguntar para você da conversão do seu pai, que é uma coisa que acho que todo mundo vai gostar de ouvir. Foi algo tremendo, poderoso. E assim, a Bíblia diz assim, para nós crermos no Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E alguns pegam isso, minha casa vai, mas nós temos que fazer por onde, nós temos que lutar pela nossa família. Lógico. E foi o que eu fiz. Eu lutei pela vida do meu pai, Meu pai, quando eu me converti, ele não conhecia muito, não tinha muito conhecimento ainda, e foi meio difícil dele vir, Então, com meus 17 para 18 anos, antes do quartel, eu fui ajudar a abrir obra já. Eu fui abrir obra em uma cidade chamada Tupanciretã, que é lá no Rio Grande do Sul. Então eu avisei o pai, avisei a mãe que eu iria, e fiquei lá naquela cidade uns 45 dias, quase 2 meses. Nesse período, eu orava muito pelo meu pai, e eu mandava cartas de amor em Cristo Jesus, apaixonado em Cristo, meu pai, o único caminho é esse, o caminho, a verdade, a vida. E sabe que quando eu voltei de lá, era Dia das Mães, estava um frio no Rio Grande do Sul, e eu sabia que Deus tinha algo para me presentear, Mas eu cheguei cantando aquela canção, Rafael, eu vim buscar a bênção poderosa, E eu vim cantando, eu cantei na porta do fundo da minha casa, eu lembro até hoje, com o meu violãozinho que eu vim de missões. E eu vim buscar a bênção, somente Deus tem poder para dar. Aí a porta se abriu, se abriu a porta, a minha mãe me abraçou. E quando eu vi meu pai com muitas lágrimas nos olhos, meu pai estava chorando muito. Ele queria falar comigo, mas não conseguia. E a minha mãe tomou a frente da palavra e disse, filho, teu pai foi transformado pelo poder de Deus. Amém. Teu pai não é mais o mesmo, filho. Ele já guardou tudo santos.
todo aquele altar que tinha aquele congara, que chama, né? Aquele mini congara. Era da Umbanda, né? Era da Umbanda. Frequentava mesmo? Frequentava, né? E lá, antigamente, tinha o padrinho e madrinha, né? O meu padrinho lá era um dos maiores, um dos maiores umbandistas do Alegrete, era meu padrinho. Toda a Alegrete conhece. Então, só um parênteses ou curiosidade, assim, eu estava ouvindo uma missionária, a pastora Thelma, que veio aqui falar com a gente, e já tinha ouvido uma outra pessoa, que no Rio Grande do Sul é o primeiro estado no Brasil em número de magia negra e religiões desse tipo. Sim. Lá é muito forte, muito forte. E eles, lá, por exemplo, não é como aqui em São Paulo, Mato Grosso, que eu tive também, eles colocam placas. Eles colocam placas grandes na frente, né? E tá visível lá. Visível, né? Até eu perguntei, mas para cá não tem? Tem, mas tá... Tem, é bem pouquinho, mas tem. Mas tá invisível, placona grande, baba lorixá, né? Então tem, né? E tem muito, é muito forte. Lá eles vão assim nos estágios, né? Até fazer a cabeça mesmo, né? Né? Então aqueles estágios ali, para como diz, para desenvolver mesmo. Aí pegam você... O seu pai estava em que estágio nesse caminhar aí da Umbanda aí? Meu pai já era médium, né? Já? Médium. Médium a caminho de ser um pai de santo já. E como é que você estava lá na obra e tua mãe te contou o bastidor? Como é que foi? Ela levou ele para a igreja ou ele lá em casa sozinho foi tocado? Como é que foi isso aí do... Acontece que quando eu estava em Tupanciretã, o que tocou no coração do pai, porque a oração é poderosa, né, Rafa? Quando você ora, não importa quantos quilômetros, não importa qual situação seja, Deus, ele vai operar, ele vai fazer um milagre. Então, enquanto eu estava lá, eu orava muito pelo pai. Orava muito, mandava cartas, tudo. E Deus deu um sonho pro meu pai. Foi um sonho? Foi a partir desse sonho que o pai começou a mudar. Aí ele conta depois, né? Que Deus deu um sonho para ele que eles tinham chegado no meu quarto e eu já não estava mais aqui na Terra. Já não estava mais. Eu estava com Deus, né? Para ele, eu tinha morrido. Mas eu sei espiritualmente o que significa. Ele sentava na minha cama, ele olhava o meu violão e passava os dedos assim nas cordas do meu violão, sabe? E chorava, mas chorava. Aí ele olhava para cima e enxergava eu, andando de roda, assim, brincando com os anjos, cantando na maior alegria. E ele tentava me chamar. Ele disse, Roberto, e eu, mas nem, não estava nem aí. Eu estava noutra dimensão. Que louco. Aí, olha o quanto que Deus trabalha, Rafael. Por isso que quando eu oro pelo povo, às vezes fico preocupado com o povo que a gente prega, o povo não ouve. Então, eu falo assim, Senhor, dá-lhes motivo, meu Pai, para eles quebrantarem o coração. Um sonho desse, Deus sabe como trabalhar. E se você pegar... Deus sabe como trabalhar. Faraó egípcio, se você pegar Nabucodonosor... Sim. Os reis antigos tinham um sonho, eram pagãos, né? E tinham um sonho, Deus falava com gente que não era dele através de sonhos. Exatamente, e decidia algo, né, nesse sonho. E, então, aí meu pai olhava e não conseguia falar comigo, né? Aí a minha mãe conversa com minha mãe, senta ao lado da cama, um sonho. Senta ao lado dele e diz, tá vendo o teu filho? Eu tô com saudade. Isso é fácil de resolver. O lugar que ele vai, você não vai conseguir se você continuar nessa condição. Que sonho didático. Que poderoso, né, Alba? Que sonho didático. Que ele está, você não vai conseguir chegar se você continuar nessa vida, nessa posição. E foi então que o coração do pai amoleceu. Falou que a partir daquela noite começou uma mudança muito grande dentro de casa. Porque depois, 7 dias depois, eu cheguei de viagem e foi aí que ele me recebeu com aquela alegria, aquele choro. O pai não era homem de chorar. Teu pai fazia o quê? Meu pai, pedreiro, mestre de obra. Você trabalhou com ele? Um homem humilde, sim, trabalhei. Trabalhei com o pai e até os meus 16 anos, 15 anos, meu pai olhava para mim e dizia, filho, eu não enxergo você aqui, filho. Isso não é para você. Olha o que o pai é.
Mas é profeta já. Eu não enxergo você aqui, filho. Eu sei que parece que tem alguma coisa maior para você, né? Aí eu fui trabalhar num frigorífico também, na conservação externa no frigorífico, e o meu chefe lá olhava para mim e me chamava de gurizinho. Gurizinho, eu não enxergo você aqui, gurizinho. Você não é para isso, tem uma coisa grande para você. Olha só. Olha que tremendo, Raul. Tem uma coisa grande para você, filho. E falou assim, o que você tá fazendo aqui? Sabe, igual loucura. Sabe, os profetas sendo levantados assim para... Esse tempo que você começou com 17, depois abrindo obra, você não era oficialmente, trabalhava para a igreja, você não ganhava dinheiro como obreiro ou pastor, você ganhava dinheiro com outra coisa, trabalhando. E quando é que você realmente... na realidade, eu comecei a ajudar muito o meu pastor Manuel, viajava muito com ele. Ele ia para Santa Maria, que é o coração do Rio Grande do Sul, eu ia junto com ele. Ele pregava, e ele disse, Roberto, você entra com a canção agora. E eu cantava. Mas ele cantava, né? Cantava, louvava. E ele falou para mim assim, Roberto, faz os cursos quadrangular, o ITQ na época, né? O IPQ, o ITQ. Não, e eu disse, pastor, eu não quero ser pastor. Olha só, eu não quero ser pastor, porque eu vi o sofrimento dele, né? Eu não quero ser pastor. Só um parênteses, né? Ninguém quer ser pastor. Só tem um ou outro doido que quer, mas a maioria não quis. Não, igual você. É porque assim, Rafael, não foi uma escolha minha, é um chamado. É um chamado, e as pessoas não entendem o tanto de amor que eu tenho. Eu prego para 3 pessoas como se tivesse 1000 pessoas. Eu vou lá na Fazenda Sérios, às vezes tem 20, 30, mas às vezes tem 3 pessoas. Eu prego como se, claro, sabe, como se tivessem 1000 pessoas, eu dou o meu melhor. Sim. Porque eu sei que a plantação, ela gera uma colheita, né? É a semente que eu estou plantando ali. Então tem que plantar bem plantado, que vai gerar uma colheita boa ali, né? Então, o meu chamado foi tremendo, porque aí eu ajudava ele nas campanhas, e eles falaram, faz o curso. Olha a palavra que eu falei para o meu pastor, assim, pastor, eu não quero ser pastor, e o dia que eu for pastor, se eu for pastor, eu quero ser pastor bem pertinho da minha casa, ficar perto do meu pai e da minha mãe. Deus me fez um pastor e me mandou para 2.500 quilômetros de casa. Foi o Mato Grosso, hein? Foi Mato Grosso. E conta essa fase tua do Mato Grosso que eu não conheço. Não, no Mato Grosso foi tremendo, porque... No Mato Grosso foi tremendo, porque o meu pastor, ele tinha ido para a convenção, e eu estava tocando. Que ano que era isso, pastor? Deixa eu ver que ano que era. Rapaz, há 30 anos atrás, 2000 e... Não, 90 e alguma coisa. 94, por aí, 94. Você já era obreiro? 94, Era obreiro. Não era obreiro. Estava com os cursos prontos, mas não tinha sido levado na convenção. Mato Grosso, sem ser obreiro. Não, olha o que aconteceu. Aí meu pastor tinha ido para a convenção, e na convenção mandaram o irmão dele, chamado Ari Teixeira, né? Que hoje já faleceu, Ari Teixeira. Só para você ter uma base, a credencial dele era número 200. Imagina, quase dos primeiros missionários. E o pastor Ari Teixeira era tão missionário que era daqueles que carregava cruz. Sei. Carregava cruz para fazer um movimento na cidade. E ele fez isso no Mato Grosso. Bom, ele chegou da convenção e me olhou e disse, Roberto, domingo, 15 minutos antes para começar o culto, eu tinha chegado na convenção, Roberto, vamos para o Mato Grosso do Sul? Ele falou, vamos. Mato Grosso do Sul, com ele, né? Junto com ele, eu digo, vamos, pastor. Dessa vez você vai sozinho. O meu irmão assumiu uma igreja lá em Aparecida do Taboado. Aparecida da música, né? Viajando para lá, para Mato Grosso. Aparecida do Taboado. Meu irmão 60 dias apaixonado. Meu irmão assumiu uma igreja no Mato Grosso, mas ele precisa muito de um músico, alguém que vá lá. Olha o que o meu pastor fala para mim. Mas não se preocupa. Você vai lá e vai ficar só 45 dias. Olha os 45 dias de novo. Só 45 dias até formar um músico. Quem que forma um músico bom em 45 dias? 45 dias. É porque ele já sabia que eu ia me apaixonar pelo ministério. Ou seja, se um pastor falar para você ir para algum lugar por 45 dias, não vá porque é uma armadilha. É uma armadilha. Aí eu falei assim, não, pastor, tudo bem. Eu falei, pastor, eu estou sem recursos. O que você tem em casa? E na época eu tinha lançado a fita cassete. Você chegou a gravar? Cheguei a gravar a fita cassete. Não,
A história da fita cassete é outra coisa, porque eu tinha que ir na Argentina pegar a fita de 46, 60 minutos e cortar elas, para poder fazer bem do tamanhinho. Aí eu não tinha onde gravar, porque gravadora só em Porto Alegre, grande, cobrar um cara para duplicar. Claro. Aí eu achei um irmão lá, que ele tinha um... Sabe aquele aparelho? Double deck. Double deck. Double deck. Aí ele falava para mim, o Evandir falava para ele, Robertinho, eu vou trabalhar agora, você fica gravando assim. Eu ficava o dia inteiro na casa do cara. Que era a gente. Não, era gravação, música, né? Eu fiz uns hinos, chamado de reflexão, razão de viver. Então eu já tinha um trabalho lá adiante, né? E na verdade eu queria ser cantor. Sim. O meu plano era esse, mas o propósito de Deus era né, totalmente diferente, né? Aí quando ele falou assim, você vai para o Mato Grosso do Sul? Eu disse, vamos. Não, dessa vez você vai, né? E, pastor, né, o que você tem em casa? Tenho fita cassete, vai lá e busca tudo. Levei tudo para a igreja, tudo, e ele já começou aquela campanha, né, né? Mas faltava 7:55 e a minha preocupação era outra, Rafael. Eu disse, e agora? Minha mãe e meu pai vão chegar, e o pastor falou assim, eu vou falar na igreja, tu vai para o Mato Grosso hoje. De novo, outro choque para meu pai e minha mãe. 5 minutinhos, eu digo assim, aí chegaram meu pai e minha mãezinha, lá bem, os dois irmãozinhos sentaram no terceiro banquinho, onde sempre sentava. E eu peguei esse, eu vou ali avisar eles. Aí eu tirei a guitarra, fui tirar a guitarra assim, e Deus falou no meu coração assim, quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. E eu coloquei de novo, não vou nem avisar disso, o pastor avisar então. A hora que o pastor avisou lá, e hoje nós estamos despedindo aqui um missionário, ele vai como um missionário nosso. Eu vinha da convenção agora, eu pensei em todos meus obreiros aqui, mas me vinha na minha mente somente o nosso irmão músico, Roberto. Quando falou isso aí, a minha mãe levantou lá e disse, eu sabia, filho, que Deus ia te chamar, chorando, sabe? Aí eu fui lá abraçar eles. E seu pai já estava na igreja? Batizado, tudo, já estava batizado? Já estava. Batizado não, já estava frequentando junto com a mãe. Ele chegou a se batizar? Foi batizado. Pai hoje dá aula lá para os idosos, ele é o chefe. Seus pais estão vivos? Estão vivos? Vivos. Meu pai, inclusive, é o vice-presidente da igreja da bairro Veracruz, que é o meu bairro. Onde eu... Coisa desde os 15 anos. Inacreditável. Ele é o vice-presidente lá, prega para os idosos, mas é uma fé sobrenatural. Eu fico suprindo ele sempre assim de mensagem, livro. Manda alguma coisa sobre oração, eu mando para ele. E que idade que tem, pastor? Meu pai está com 86 anos. E forte, viu? Gaúcho da fronteira. Forte. Minha mãe está com 76. Meu pai coloca aquele terninho branco dele, pega a mãe pela mão e vai para a igreja. Glória! E arranha nas posições isso pelo pessoal real. Primeira segurança. No companheiro. Onde que vai aqui, filho? Mas quando eu tô lá é uma festa, viu? Que delícia. Todo ano. E aí eu fiz um propósito. Todo ano eu vou ver meu pai e minha mãe, vou ficar pelo menos 20 dias com eles. Tem que fazer. Poderia ir para qualquer lugar do Brasil, mas eu quero ir lá, juntinho com meu pai e minha mãe, ficar junto com eles, curtindo meus irmãos, tudo lá. Que é uma maravilha, né? E aí você chegou em Aparecida e como é que foi o choque? Teve choque? Sim. Tem muito gaúcho no Mato Grosso, né? Para quem não sabe, Mato Grosso do Sul tem muito gaúcho. Eu saí no mês de maio. Na realidade tem muito gaúcho, mas é lá para mais ou menos... Norte do Mato Grosso? Lá para o Chapadão do Sul, lá em cima lá. Quase passando lá para o lado de Goiás. E eu saí, eu lembro que eu saí o dia 30 de junho, quase o mês de maio. Sei que eu cheguei lá, em 1º de maio, eu cheguei no Mato Grosso do Sul. E engraçado que aí tinha um salãozinho pequeno, com aquelas 2 portinhas, levantaram, aí já estava o povo presente lá no meu primeiro culto, né? Fui bem recepcionado pelo pastor, aí fui no primeiro culto, né? Como eu gosto sempre de cantar música, até hoje eu faço isso, antes do culto cantar umas 2, 3 canções, eu peguei meu violão e fui cantar no Mato Grosso do Sul, o povo estava tudo ali, né? Aí quando eu terminei a primeira canção, Rafael, o povo parou em pé e começou a bater palmas, fiquei com vergonha. Sabe, o que era aquilo? Era a recepção calorosa do Mato Grossense. Sim. Eles não sabiam o que fazer, então eles aplaudiam, sabe? Eles aplaudiam, mas aplaudiam mesmo, sabe? E depois vieram me cumprimentar. E eu comecei a me apaixonar, né, pelo estado do Mato Grosso do Sul. Mas eu tive uma experiência no primeiro dia, Rafael, no primeiro dia. Começou o culto de domingo, né? E manifestou o demônio na cidade. E o pastor estava pregando já.
Eu tinha feito louvor, o pastor estava pregando. Aí veio um motoqueiro, né, com a mão meio sangrando, né, e disse assim, manifestou demônio na minha irmã, diácono, né, o pastor pode ir lá? Aí foram lá e falaram pro pastor, eu não posso, mas o irmão Roberto, músico, pode ir. Eu digo, pastor, Ari Teixeira, e eu não posso, mas o nosso irmão músico pode. Eu digo, certo? Eu gosto do pastor assim, cara. Vai você. Ele falou, sobe na moto aí, obreiro. E aí você foi, cara. E o cara com um pano enrolado na mão, que uma moça tava muito endemoniada. Quando eu cheguei lá, Rafael, e numa rua de terra, assim, aquela terra vermelha do Mato Grosso, né? E tava aquela sirene da polícia ligada, a polícia tava na frente da casa, uma multidão de gente. Uma multidão de gente, Rafael. E era a minha primeira experiência no Mato Grosso, né? De muitas, que teve muitas ali. E a sirene ligada, né? A hora que eu fui entrar, colocaram dentro do meu bolso alho. Olha aqui, ó. Será que estão pensando que é vampiro? Se caso tenha o vampiro... Eu lembro que foi da Polícia Civil que colocou um alho assim, ó, para dar sorte, né? Para afastar os mal, né? Eu digo, não precisa disso aqui, não. Mas aí o que fizeram com a menina? A menina tentou entrar era uma casa na frente e outra no fundo, uma ridícula. A menina tentou entrar na porta da frente lá, amassou toda a porta, chute, né? E cortou a mão do menino, do irmão dela. Encerraram a menina num edículo lá no fundo, né? Aí jogaram você. Jogaram eu. Aí eu entrei, aí disse o cara da polícia, você é portua livre e espontânea, pressão, né? Não, você é responsável por você mesmo? Posso abrir a porta lá para você? Pode abrir. Abre. Como eu era acostumado, eu aprendi com os missionários, e quando a gente aprende, executa, aí já estendi a mão, eu disse, em nome de Jesus, né? Eu te amarro agora pelo poder do sangue de Jesus, né? Aí disse, pode abrir o cadeado aí. Quando abriram o cadeado, meu moço, ela já estava de joelho na cama, sabe? Com a cabeça para baixo, sem os braços pra cima, assim, já, né? Mas não demorou muito, né? Só o rolo, né? Mas antes de abrirem, eu ouvi a voz dela que dizia assim, não vem que hoje não é teu dia, missionário. Eu falei, me chamou de missionário, glória. Abriram o cadeado, fui lá e expulsei, mas caiu como um saco de batata, porque ficou muito cansado, porque o dia inteiro ela estava endemoniada já. Sim. Né? Desde manhã ela já estava perturbada já, e aí chamaram o missionário e, graças a Deus, foi bênção pura. E esse foi o teu batismo de fogo, né? Batismo de fogo, a chegada, né? Quanto tempo você ficou lá com o pastor lá em Aparecida? Então, eu fiquei mais ou menos os primeiros 2 anos com ele. Como a família dele era grande, ele voltou para São Paulo, né? Aí eu falei pro meu superintendente, eu posso abrir obra. Eu não queria voltar pro Sul mais. Eu posso abrir obra. Ele disse, não, você vai assumir Aparecida de Taboado, porque você vai construir igreja aqui em Aparecida de Taboado, né? Assumi a obra em 95. Tinha só o salãozinho, né? Salãozinho, uma igreja fraquinha, porque o missionário não ensinava muito, né? A fidelidade. Sim. Então, aí assumi a obra lá, ele falou assim, você vai ficar aqui porque você vai construir. Então, de 95 até 98, 98 eu já estava no culto dentro da minha igreja própria. Deus fez o sobrenatural. 95, 98. 3 anos, final de 98. 3 anos, porque houve um mover. O prefeito veio, ajudei o prefeito a se eleger com voz, né? Igual locutor, né? Sim. Ajudei. Já tinha me profetizado lá um profeta lá no sul, assim, você vai para a terra onde tem os chapeludos, né? Que tudo os chapéu lá, né? Sim. E lá, quando você falar, eles vão querer te dar dinheiro para você falar. Eu disse, puxa, isso aí nunca aconteceu, porque eu não era locutor lá no sul. Claro. Eu não era locutor, né? Você trabalhou de locução, então? Trabalhei porque esse missionário, ele trabalhava numa rádio, ele morava no fundo de uma rádio, era amigo do gerente, que se chama Paulo, e esse Paulo frequentava de vez em quando a igreja dele. Quando eu falei de Campo Grande com ele lá na rádio, assim, é aí que mora o missionário fulano, eu tô vindo do Rio Grande do Sul, ele perguntou, já o gerente perguntou para mim, você é locutor? Na viagem, nem tinha chegado ainda.
Eu digo assim, eu já trabalhei numa equipe, né, Luz e Vida de Comunicações, evangélico, uma equipe evangélica. Rapaz, nós temos uma opção aqui, locutor, hein? Vem. Eu digo, já estou chegando. Então você foi locutor também. Locutor, Que bacana. locutor. Mas a ousadia, Rafael, a vida da gente, quando você tem ousadia, você vai. Vai. As pessoas aprovam você, Deus aprova você. A própria natureza conspira a teu favor quando você tem ousadia. Por exemplo, eu cheguei 1º de maio, falei, 12 de maio, Dia das Mães. Fizeram um evento na cidade de Aparecida-Taboado. Aí um caminhão de som atravessou na frente da Pernambucana, lembro até hoje, um caminhão de som lá, acho que é uma banda chama Sol de Verão, que fazia muito sucesso na cidade. E o cara perguntou assim, alguém no meio que quer fazer uma homenagem para as mães, quer cantar? Ah, o gaúcho veio da hora. Eu aqui, ó. Lá estava eu. Fui lá. Aí o que eu ia cantar, né? Para agradar todos. Gregos e troianos, né? Mas sem sair do tom, né? Aí eu cantei Rastro na Areia. Aí eu seu nome da areia. Aí, Rastro na Areia. É o sonho que tive esta noite. Sim. Foi um exemplo de amor, né? Naquela época ainda era bem conhecido, né? É bem conhecido. Mas o povo aplaudiu, mais um. Aí eu falei, agora, vocês vão até a Igreja do Evangelho Quadrangular, perto da rodoviária. Toda quarta, sexta e domingo eu tô ali cantando e tocando, louvando a Deus. Pronto. Foi. Pronto. Teve uma galera que foi. Foi. Naquela época, a Aparecida-Taboado tinha o quê? 10 mil habitantes? 20 mil. 20. Naquela época. 20 mil, não sei quanto tem agora. Hoje deve estar maiorzinho. Ah, tá. Bem maiorzinho, sim. E você achou tua esposa onde? Como é que foi essa... A Marcinha foi uma obra de Deus também. Eu estava em Araçatuba e ali eu... Você tinha saído do Mato Grosso? Sim, já. Ali eu trabalhava pro deputado Celso, né? Sim. Era na época da... E ela trabalhava... Celso Boru? Celso Boru, sim. Aí na época ela também coordenava aqui uma campanha, aqui em Ourinhos. Ela é de Ourinhos. Sim. Aí coordenava uma campanha aqui. Daí eu adicionei a Yasmin, que é a filha do Celso. Sim. Adicionei no Face e comecei a conversar com ela. E deu liga. Glória, a campanha para você. Se uniu útil ao agradável. O pastor e a advogada. Que ano que foi? Glória a Deus. É 2014. Ah, não tem tanto. Não. Eles vão completar ano que vem 10 anos. Sim. Graças a Deus. E ela também é pastora. Pastora. Mas quando você a conheceu, ela já era pastora ou ela se tornou depois? Ela já, se eu não me engano, ela já era. Já tinha os cursos, né? Sim. Foi pra... Sim. E mas você estava em Araçatuba. Sim. Te mandaram de lá, de Aparecida para cá. Aparecida para Araçatuba, né? Eu fiquei 12 em Aparecida-Taboado, 10 com o Bispo Edilson ali em Araçatuba. 10 anos. 10 anos. Aprendi muita coisa com o Bispo, viu? Muita coisa. Logo nos primeiros dias, eu fiquei 3 meses pastoreando na sede, junto com ele me ensinando. E Araçatuba é um cidadão. Ia para as reuniões dele, me deixava eu cuidando da sexta-feira, Corredor dos Milagres, né? O Roberto faz assim. Eu fui aprendendo tudinho. Mensagem desse tipo, impacto aqui, ali. Claro. Então, graças a Deus, sabe? Então, ele é diferenciado, né? Algo diferenciado. Depois de Araçatuba, aí como é que foi a tua andança aí? Você veio para onde? Ourinhos, vim para Ourinhos, depois Ourinhos, vim para Sarutaiá. Você ficou aonde? Você ficou pastoreando algumas igrejas? Não, na verdade eu fiquei lá na igreja da Pastora Zélia lá. Eu cheguei a montar uma célula em Ourinhos para a Pastora Odete. Sim. No Recanto dos Pastores lá. Sim. Uma célula montadinha lá. Mas aí me chamaram para cá e eu vim trabalhar e estou até hoje. Quanto tempo você está aqui na nossa região aqui? Já faz 8 anos. 8 anos. 8 que eu assumi já, né, ali a Sarutaiá. E fala um pouquinho quando você chegou lá, você chegou e pensou o quê? Você já tinha tido experiência no Rio Grande, no Mato Grosso, cidades pequenas também, depois Araçatuba, que é um cidadão, um monstro, linda, Araçatuba. O que você achou ali quando você chegou? Eu achei um presente de Deus. Para mim foi Deus me presenteando, sabe? Demonstrando o amor por mim, me dando algo para fazer no reino dele. Porque a gente que é pastor, Rafa, se você ficar sem igreja, morre, seca. Você
Pode até te colocar de auxiliar. Você não quer ser auxiliar? Já tive propostas. Vem cá me auxiliar, te dando tanto, não é pelo recurso financeiro, não é. Mas é pelo amor de você saber fazer, você ter aquela responsabilidade de trazer a pessoa para a igreja, você ver a pessoa crescer. Você batizar, por exemplo, domingo, eu vou vir aqui com uns 4 ou 5 que eu quero que batize, eu vou vir junto com eles. Sim. Vou acordar às 5h30 da manhã, vou passar na casa deles, vou passar o dia inteiro aqui. Já coloquei obreiro para fazer o meu culto lá, tudo organizadinho, para mim poder ficar aqui no culto. Você vai ter a oportunidade de batizá-lo. Exatamente, é a minha intenção, é o desejo do meu coração, né? Então, essa é a minha vontade, é o meu plano, né? O propósito de Deus é Deus que vai realizar, né? E como que tá o que você... Se você olhar o teu trabalho lá em Sarutaiá, você fala assim, olha, eu consegui crescer numa área, e que áreas que você acha que ainda você pode desenvolver a igreja, os trabalhos na cidade? O que você acha que andou e o que você acha que ainda pode andar lá? Sarutaiá é uma cidade abençoada, uma cidade pacata, uma cidade que não é aquilo de... Menor que Chavantes? Bem menor. Chavantes tem o quê? 12, 14 mil. 14 mil, talvez. Sarutaiá tem 3.000, 3.500. É um vilarejo, né? Vilarejo, mas bem montadinho, bem montado. Prefeito, né? Eu tive o privilégio de chegar lá e já trabalhar junto com o prefeito, apoiá-lo, né? E hoje nós temos uma amizade tremenda com o nosso prefeito Isnar lá, que estamos fazendo um trabalho maravilhoso em Sarutaiá, né? E cheguei lá, já começamos um trabalho bom, as campanhas, mas é difícil falar porque tem várias regiões, né? Tem regiões que o povo é mais animado, perseverante, mas lá é como se fosse assim, ó, eles vêm numa época e noutra época eles parece que tiram férias. Não vem. Não vem. Pode estar o maior pregador. Eu levei o Robson Monteiro lá. Preparei uma marcha, 4 meses preparando a marcha. Eu investi, trio elétrico, Robson Monteiro, banner, camiseta, bonés, né? E no dia estava um pouquinho friozinho, é claro. Mas isso aí não impedia deles ir ali pelo menos 2 horas, né? Pra praça ali, povão de Deus, né? Mas deu um resultado, deu umas 300 pessoas, 350, mas eu esperava umas 1.500. Para a cidade de 3.000... Exatamente. E conta para nós assim, pastor, o que você, olhando uma cidade de 3.000 habitantes, porque muita gente, como é um podcast que a gente não sabe para onde vai, né? Tem gente que pode ouvir no mundo inteiro, a gente não sabe se tem brasileiro lá fora, vai estar ouvindo, né? Todo mundo que fala português e tal. O que você acha que algumas boas estratégias ou uma boa estratégia para deixar para gente? Para pessoas que estão em lugares pequenos, cidades pequenas, bairros pequenos, vilas pequenas, porque a gente, né, fica olhando, a igreja lá em São Paulo, 10.000 membros, não sei o quê. É sempre assim, né? Igreja em Los Angeles e tal. Mas, na verdade, a igreja acontece em São Paulo, em Los Angeles, em qualquer cidade grande, mas a maioria das pessoas estão nos lugares mais rurais, cidades pequenas, no mundo inteiro, assim. Sim. Cidadezinhas, cidade média. O que você acha que é uma estratégia legal, você olhando o teu público lá, como que você pretende atingir, o que você poderia deixar pra gente, assim? Igrejas, as maiores igrejas que a gente sabe que tem, é aquela que é pastoreada pelo mesmo pastor, né? Tem aquela velha história, tem que trocar de pastor, porque senão acabam se acostumando, não. Se tiver... O que acontece com uma família que troca filha de eles viram barulho. Então, eu, por exemplo, eu não fico menos de 10 anos numa cidade. Tanto é que eu pastorei em Mato Grosso do Sul e o pessoal fala, como é que você conseguiu ficar tanto tempo? Mas eu tenho filhos da fé hoje que são ligados. Sarutaiá, você falou, você está... Há 8 anos. Isso. 8 anos. Araçatuba, mais 10 anos ali. 12 no Mato Grosso, 10 e 8 em Sarutaiá. Então é sempre esse tempo. É tempo de estruturar as pessoas. Elas vão até mesmo falar do jeito que você fala, vão ser vestidos do jeito que você veste, vão ter a sinceridade, a fidelidade tua. Eles vão começar a ter o teu DNA. 3, 4 anos depois que eles vão dizer, ele veio para ficar, ele veio para fazer, para nos ensinar. Ele cara tem caráter, tem palavra. Então o povo é assim. O povo, quando você pega o microfone... A gente pensa que eles não sabem quem a gente é, eles sabem. Eles sabem.
Eles sabem por causa da unção, da presença do Espírito Santo. Ninguém é bobo, né, pastor? Ninguém é bobo, né? A galera sabe. Pode estudar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu vou montar uma igreja. Se não tiver chamado, não dá certo. Porque o que dá o crescimento é o Espírito Santo. E a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo. E nós estamos aqui na região de Chavantes, para quem está ouvindo, nós estamos trabalhando bastante. A gente sempre teve um sistema celular, mas que não era 100% celular, né? A gente está tentando trabalhar com o sistema mais celular dentro das casas, e não só cultos familiares dentro da casa, que a Quadrangular sempre fez muito. Culto familiar, né? Quadrangular sempre fez. Mas agora uma estrutura mais de células, né? Você pretende trabalhar isso? Como é que você está tentando estruturar isso na tua cidade? Sim, cada cidade uma é diferente da outra, né? Os costumes, a região. Dá certo a longo prazo. Sim. A longo prazo, né? Mas tem que começar desde, por exemplo, lá eu comecei agora um trabalho de despertamento. Primeiro tem que ter alguma coisa para despertar eles. Despertamento espiritual. Eu levei a tenda da oração. Estou levando a tenda de oração na praça. Não, eu vou em todos os bairros e praças. Por exemplo, fizemos na praça, agora sábado, né? Conseguimos atender quase 40 pessoas, né? Orando, né? Eu coloco a tenda, o banner, na minha mesa, a Bíblia, óleo ungido. Do lado de lá tem um pula-pula para a criançada, chamou a atenção. Chama atenção, cidade pequena. Depois eu oro pelas crianças, né? Então, o que é? Deus nos dá ferramentas, temos que usar. Não posso ficar parado nas quatro paredes uma vez. Eu coloquei uma mesinha na frente da igreja, a mesinha, coloquei um papel, faça aqui seu pedido de oração. As pessoas eram tocadas. Elas vinha duas senhoras lá, e ela disse assim, aquele homem é o homem de Deus, ele vai me dar uma palavra agora, senão vão me matar. Eu não sabia disso, depois ela me contou. Vinha vindo lá, e vinha vindo ela e a amiga dela. E eu digo, a senhora aí, ó. Aí a amiga dela falou, eu? Não, a senhora. E ela já veio chorando. Né? E eu falei tudo para ela, e ela voltou para a igreja. Mas acontece que as pessoas, elas não têm aquela gratidão, sabe? Poxa, aí depois acabam se afastando. Os leprosos voltaram de 10, voltaram só um. Exato, sabe? O que eu peço, sabe? É um sentimento de gratidão no coração do povo. Às vezes o povo trabalha bem, às vezes é um bom mestre de obra, é empresário, está bombando lá, pediu oração ao pastor, mas chega na hora de, pelo menos, se tornar um adorador. Eu já nem falo a parte financeira, porque no momento que você entrega teu coração para Deus, você consegue entregar tudo, não é uma facilidade. Sim ou não? Verdade. Né? Consegue. Você consegue ser bondoso, você consegue ser um abençoador, né? Mas no momento em que o coração está dentro, não pode estar nada no centro, a não ser Jesus. Ô, glória. Amém? Pastor, estamos chegando no finalzinho da nossa conversa. Eu tenho muitos amigos gaúchos, né? Acho que você não sabe disso, mas nessa vida que eu andei para muito lado, né? Então eu fui fazendo amigo. E sempre que eu falava assim, cara, mas esse cara é gaúcho, essa menina é gaúcha. Então eu tenho muita gente que eu conheço que é gaúcho, né? E eu não sei porquê, mas eu me dou bem com os gaúchos, sempre, né? O gaúcho é que nem eu, cabeçudo, né? Um bicho cabeçudo, mas eu gosto muito dessa coisa dos gaúchos, assim, de essa vibe, né? Vamos fazer, tchê, vamos lá, e gosto muito disso aí. O que é que você vê, se você olhar para o teu futuro, assim, o que você imagina na tua carreira como pastor, no teu ministério, o que você ou sonha ou imagina daqui para frente? Se eu morresse agora, eu já estaria tranquilo. Morrer para mim é lucro, como disse o apóstolo Paulo, né? Porque já fizemos bastante coisas, mas tem muito ainda para fazer. Tem muito, eu não fiz nem a metade do que eu saí para fazer ainda, né? Então, é assim, sempre tem coisas que nós desejamos, precisamos fazer e nos aperfeiçoar. Quero me aperfeiçoar muito mais ainda, em nome de Jesus. E o nosso futuro está na palma da mão de Deus. Vamos trabalhando, Deus vai falando, enquanto a nuvem vai se movimentando, eu vou me movimentando também. Meu plano é um, o propósito de Deus é outro. Sempre assim. O propósito é muito maior que plano, né, Rafa? Muito. Deixa Deus agir. Exatamente. Glória a Deus.
Pessoal, eu quero aqui agradecer o pastor Roberto de Sarutaiá, aqui na região de Chavantes, né? Sarutaiá, para quem não sabe, fica aqui no interior do estado de São Paulo. Agradecer o seu tempo de você ter vindo aqui falar para a gente, contar essas histórias maravilhosas, que eu acho que as pessoas ouvindo histórias de vida, elas se conectam na hora e elas falam, puxa, ele passou por isso, eu passei por isso, que história incrível. Então, contar histórias é também contar sobre o que Deus faz para nós, né? Então, é sempre um prazer de você estar aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Quadrangular Chavantes, se inscreva aí, ó, curta esse vídeo, compartilha, fala um pouquinho da vida desse homem, que é muito legal. Deixa o seu comentário aqui, vê o que você achou, que você curtiu aqui nas histórias que ele contou. E a gente se vê no próximo episódio aqui do nosso podcast Quadrangular Chavantes. Pastor Roberto. Deus abençoe. Muita graça, irmão. Olha, um dos sonhos meus era gravar o meu CD. E em meio à pandemia, Deus realizou esse sonho. Glória a Deus. Legal. Deus abençoe você, a sua cidade e todos nós. E a gente se vê na próxima, pessoal. Valeu, tchau.